O próximo dia 27 marca um momento histórico para o mundo. Nesse mesmo dia, mas há 80 anos, as tropas da União Soviética entravam em uma pequena cidade polonesa para a libertação do campo de concentração de Auschwitz. A data ficou marcada como Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. E até hoje, os funcionários do museu local trabalham para que a história assombrosa dos crimes nazistas não seja esquecida. Se essas paredes pudessem falar, provavelmente elas gritariam de dor. O que costumava ser uma pequena cidade no sul da Polônia virou um símbolo de um dos períodos mais atrozes da história da humanidade. Em 1940, um ano após o início da Segunda Guerra Mundial, a pacata Auschwitz passou a ter uma cicatriz impossível de ser esquecida. O local abriga o campo de concentração de Auschwitz, palco de crimes inimagináveis. Militares da Alemanha nazista comandavam o complexo. Ao longo de 5 anos, mais de 1 milhão de pessoas foram torturadas e executadas através de métodos nunca antes vistos. Covardes, os soldados nazistas expulsaram a maior parte dos poloneses que viviam na cidade. Os judeus, que compunham 60% da população local, nunca retornaram. O campo de Auschwitz só foi liberado em 27 de janeiro de 1945 pelas tropas da União Soviética. Cerca de 7 mil prisioneiros foram encontrados com vida. 80 anos depois, o local recebe milhares de visitas todos os dias. Mas agora são turistas de todos os cantos do mundo. E uma equipe de mais de 800 pessoas trabalha para preservar a história. Pelos corredores do complexo, o guia Yaroslav Palur relata a relevância da tarefa de todos os dias. Eu sempre tentei trabalhar com o princípio de que deixo o trabalho no trabalho. Mas esse é um trabalho muito especial, um lugar muito especial. É impossível deixar toda a história aqui sem levar um pouco disso para casa. Conversando com as pessoas, contando essa história para elas, acho que talvez o mundo se torne um lugar melhor, com as pessoas entendendo o mal que aconteceu e como responder a isso no futuro. Andrzej Jaster-Bialski é curador do museu há 17 anos. Para ele, a importância de fazer um trabalho bem feito é a de manter a memória viva para sempre. Daqui a uns anos, não teremos mais testemunhas diretas que possam contar a história do que aconteceu aqui. Então só vão sobrar objetos, e esses objetos vão ter que contar a história. Nosso trabalho é dar voz a eles para que isso aconteça. Mas a história a ser contada é difícil até para os funcionários locais. Aos 38 anos e mãe de 3 filhos, a historiadora Wanda Witek-Malichka revela a emoção de apurar os documentos oficiais de Auschwitz. Eu virei mãe de um menino e depois de 2 meninas. Foi nessa parte específica da história de Auschwitz, que fala sobre crianças, mulheres grávidas e recém-nascidos, que eu tive um bloqueio completo. Eu tive que deixar isso de lado e comecei a trabalhar com outras coisas envolvendo os prisioneiros adultos. Não é necessário ficar pensando o tempo todo nas coisas terríveis que aconteceram nesse prédio em que eu trabalho, mesmo que eu saiba a história dele. Mas nós não podemos pensar nisso a toda hora, porque aí provavelmente nós não vamos conseguir trabalhar. Chega em um ponto que a pressão é demais. Quase 2 décadas depois do primeiro dia de trabalho, o gerente de comunicação Paweł Sawicki sabe o tamanho da missão que tem. Muitas vezes, quando estou estudando, conversando com sobreviventes, lendo uma nova história, quando preciso tirar foto de algo e fico sozinho, é aí que eu deixo a emoção tomar conta de mim. É importante, não preciso de um muro para me separar da história. Dizem que se você começa a trabalhar aqui, ou você se demite muito rápido, porque a história é difícil demais, a tragédia é muito forte e você não consegue lidar com isso, ou então você fica por muito tempo. Se você encontrar um significado para a sua missão, isso vai ajudar. Dos cerca de 7 mil oficiais nazistas que serviram no campo de concentração, menos de 15% foram a julgamento.
8 décadas depois da liberação de Auschwitz, a responsabilidade de lembrar o mundo sobre as atrocidades tem ficado maior ano após ano. E tudo isso com uma só mensagem: nunca mais.